Olá! Como eu disse no último vídeo, hoje nós vamos começar a segunda parte do livro. Há um pequeno trecho aqui de Horácio que abre essa segunda parte. Vou ler para vocês. Se um homem olhar com amorosa compaixão para seus semelhantes sofredores e, tomado de amargura, indagar aos deuses: por que afliges meus irmãos? Então ele é, sem dúvida alguma, olhado por Deus mais ternamente do que o homem que com ele se congratula por ser misericordioso e o deixar florescer com infelicidade, tendo só palavras de adoração para oferecer. Porque o primeiro reza por amor e piedade, atributos divinos, tão próximos do coração de Deus, e o outro fala pelo egoísmo complacente, um atributo animalesco que não se aproxima da luz envolvente do Espírito de Deus. Então, esse é um pensamento de Horácio, para abrir essa segunda parte do livro. Então, capítulo 16. Íris escreveu a seu filho Lucano, abre aspas, já faz quase 4 anos que nos vimos pela última vez, meu querido e bem-amado filho, e tu não te tens cansado de inventar desculpas para não vir a Roma, que, confesso, não é tão bela quanto a Síria. Apesar disso, vivemos tranquilamente em nossas propriedades e gozamos a paz da noite e o brilhante cristal das manhãs. É o que basta para mim. Tua irmã, Aurélia, depressa fará 3 anos. É a luz das nossas almas, com os cabelos de ouro e os olhos tão castanhos e doces como o coração de uma margarida. Nada há que ela peça em sua insistência infantil a Diodoro, seu pai, que ele não lhe dê imediatamente, apesar dos meus protestos. Teu irmão Prisco é o companheiro de brinquedos mais afetuoso de Aurélia, que o tiraniza. Um estado de coisas que ele suporta com o mais afável júbilo. Teu novo irmão, Gaio Otávio, nome do antigo companheiro de armas de teu pai, está quase com 1 ano e é um menino muito sério, com meus olhos e a expressão grave do pai. Raramente ri e prefere engatinhar na grama e inspecionar cada fio dela cuidadosamente. Certamente é um filósofo. Se ao menos meu filho Lucano estivesse conosco, seríamos os mais felizes dos mortais. Não nos escaparás. Dentro de 3 meses não encontrarás mais desculpas, pois terás deixado a academia. Já serás um médico. Durante o ano passado, Diodoro tornou-se inquieto. Ele é homem de ação, tanto quanto de pensamento. Durante muito tempo, contentou-se com a biblioteca, os olivais e palmeiras, o jardim, os campos e a família. Filo, o filósofo judeu que é muito admirado e estimado em Roma, visitou-nos e os dois conversaram incessantemente até o amanhecer. Desde então, Diodoro começou a mostrar-se meditativo e a visitar Roma pelo menos uma vez
cada 7 dias. E volta com o gênio muito irascível e nova sensação de ultraje. Digo-lhe que não é possível um homem sozinho salvar o mundo ou endireitá-lo, e isso só serve para irritá-lo ainda mais. Ouço-o amaldiçoando muitas vezes a sua biblioteca, e uma vez atirou uma porção de livros de encontro à parede e pôs-se a andar opressivamente de um lado para o outro durante horas. Mas comigo é delicado como uma pomba, e o mesmo é para nossos filhos. Talvez quando nos visitares, e eu rezo para que queiras permanecer conosco, possas clarear sua expressão sombria e consolá-lo. Fecha aspas. A carta dela irradiava seu delicado amor e contentamento e sua solicitude pela família. Lucano podia sentir essas coisas e movia-se agitado no grande jardim próximo da principal colunata. O piso da colunata era de mármore amarelo escuro, mas a dupla fileira de colunas jônicas brilhava como neve acanalada, subindo do chão para o teto branco. 2 homens passeavam de um lado para o outro, ao pôr do sol. Um deles, estudante respeitoso, alto, e o outro, um professor de matemática, baixo, de rosto de árpia, Cláudio Vesalio. A luz dourada iluminava-os enquanto andavam entre as colunas. Às vezes, Cláudio Vesalio parava para gesticular com veemência, e sua voz aguda e feminina perturbava a paz dos pássaros e perturbava mais especialmente Lucano. O professor não gostava de nenhum de seus alunos, e em particular de Lucano, porque o jovem era o melhor matemático da universidade e ainda assim inflexível, insistia em ser médico. Lucano sorriu de leve, lembrando-se disso. Cada professor acreditava ser a sua arte a mais importante e todas as demais de menor significância, com exceção de José ben Gamliel, que acreditava ser Deus a única importância e que todas as artes, ciências e conhecimentos, como os caminhos da Roma onipresente, levavam apenas a uma compreensão maior de Deus e da cidade de Deus. Mas José ben Gamliel era judeu. A universidade cobria 8 acres de terra, uma ágora, mais ou menos quadrangular, em torno de imensos jardins tropicais, e de todos os 4 lados havia colunatas como aquela que agora se achava à frente de Lucano. Cada escola tinha sua entrada particular através dos jardins e colunatas, e havia escolas de democracia, filosofia, medicina, matemática, arte, arquitetura, drama, ciência, poesia épica, didática e elegíaca, gramática, línguas e filologia, leis, história, astronomia e literatura. Havia também uma escola de governo para jovens romanos que aspiravam ao serviço público, um museu guardado pelos vigilantes professores egípcios, a mais famosa biblioteca do mundo, um odeon, ou salão de música, e para além da ágora, propriamente dita, um teatro para jovens dramaturgos promissores e um panteão.
Cada professor imaginava que sua própria colunata abrigava o saber mais profundo da casa. E os estudantes mais estúpidos, indignos de serem ensinados por tal mestre. Apenas José ben Gamliel possuía humildade, e sua colunata de religião oriental era o único lugar pacífico, onde não se ouviam vozes insolentes e imprecações contra os estudantes de cabeça de burro, regularmente enviados para o inferno e aconselhados a se dedicarem ao ofício de oleiro, ou ainda a ofícios menores do que este. Nada representava para os professores dizer, por exemplo, e violentamente, abre aspas, os idiotas dos meus alunos e eu nos parecemos ao Laocoonte, e quem me livrará daquelas serpentes? Fecha aspas. Mas José ben Gamliel dizia delicadamente: contemplemos juntos a Deus e tentemos descobrir seus mais sagrados desígnios. Pensando naquele professor agora, Lucano moveu-se, inquieto, em seu banco de mármore, no centro dos jardins. Só ele não encontrava paz na colunata de José ben Gamliel. Muitas vezes cogitava sombriamente por que o professor o procurava com tanta frequência para conversar com ele nos jardins. Os edifícios da escola, atrás das colunatas, escondiam o mar, mas Lucano podia ouvir sua voz eternamente inquieta, falando para a luz dourada e para os céus. Porque Cláudio Vesalho, cuja voz aguda ganha continuamente para o estudante silencioso, não se ia dali para que os jardins pudessem trazer a Lucano a única tranquilidade que ele conhecia? O grande jardim ali estava a rodeá-lo, musical em suas fontes, brilhante em seus canteiros floridos, farfalhando suavemente nas palmeiras, murmurando com o vento do mar, harmoniosamente vivo com os chamados, as canções e o sonolento tagarelar dos pássaros. Os escravos de rostos escuros que vinham buscar água nas fontes, carregando seus jarros de terracota aos ombros, ou os escravos que alcançavam os cachos dourados das tâmaras nas palmeiras e os colocavam em seus cestos, ou os escravos que passavam o ancinho no caminho de terra vermelha entre os canteiros, não perturbavam Lucano. Eram partes da flora e da fauna naturais. Suas peles escuras contrastavam lindamente com as muitas e altas estátuas dos deuses, deusas, eruditos e filósofos, que se levantavam com alva e poderosa graça de entre as moitas e olhavam para os jardins com dignidade majestosamente. O perfume das rosas, dos lírios, dos jardins, jasmins, e os odores mais pungentes erguiam-se como teias de fragrância no ar da tarde que se ia fazendo noite. De súbito, um papagaio guinchou ruidosamente. Um escravo riu e respondeu ao grito da ave, que saiu de um maciço de árvores para a luz, num bater de asas vermelho, verde e amarelo, vindo pousar no ombro do escravo. Comeu com elegância um pedaço de tâmara, tomando ar de tolerante cortesia. Velhaco, disse o escravo em egípcio. O pássaro
inclinou a cabeça para um lado. O olho inteligente e alerta, cínico e brilhante, no ar dourado. Lucano sentiu vontade de rir, como se o papagaio tivesse percebido esse divertimento, soltou um grito único, áspero, que pareceu uma blasfêmia. Voltou a cabeça e dirigiu um olhar furibundo para o jovem, que estava sentado em seu banco de mármore. Depois, elevou-se nos ares e foi praguejar num ramo de árvore. O escravo riu baixinho e depois, humilde e disfarçadamente, ficou a olhar para Lucano, que tinha sobre os joelhos as suas cartas. Todos os professores, estudantes e escravos tinham consciência da beleza e das maneiras majestosas do jovem grego e ficavam secretamente espantados com aquilo. O rosto claro, que nem mesmo o sol violento conseguiu escurecer, tinha traços firmes e lisos, como se esculpido em pedra branca. Os olhos azuis, perfeitamente cerúleos, assemelhavam-se a pedras preciosas, e como pedras preciosas, eram frios. Seu cabelo louro tombava-lhe da testa cor de neve em ondas brilhantes, encaracolava atrás das orelhas. O pescoço era uma coluna, os ombros perfeitos sob a túnica de cor suave. Era extraordinário nas corridas, no arremesso do disco, na luta, no boxe, no salto, no arremesso de lança, na natação, no mergulho e nos demais esportes estudantis. Mente sã só pode existir num corpo são, e um corpo são não pode existir sem mente sã, dizia o mestre da escola. Lucano apanhou a carta de Diodoro, que chegara de Roma naquela manhã. Gostava das cartas do tribuno. Elas podiam ser violentas, picantes, cheias de blasfêmias coléricas, mas possuíam vitalidade e uma cólera saudável, bem como alguma eloquência. Desabafava suas iras com seu enteado, percebendo que ali estava um ouvido receptivo. Abre aspas. Cumprimentos a meu filho Lucano. Começava a carta com formalidade. Depois continuava. Tudo está bem em casa. Tua mãe goza o calor entre seus filhos, como Níobe, e é uma coisa bela de se ver. Ao contrário de Níobe, ela é infinitamente sensata e um consolo constante para meu coração, que frequentemente se inflama depois de visitas à cidade. Cada ano ela parece mais encantadora, como se a própria Vênus a tivesse tocado com o dom da juventude e da beleza imortais. Que fiz eu para merecer tal esposa e tão adoráveis filhos? Sinto que devo esforçar-me para ser digno de tanta felicidade. Daí minhas frequentes visitas a Roma e meus coléricos debates com os senadores de sandálias vermelhas, que observam complacentes como nosso mundo vai rapidamente descendo para o inferno. Por causa das minhas relações e através dos bons ofícios de Carvilho ou Piano, que cada dia se torna mais gordo de corpo e mais magro de rosto, tenho, de vez em quando, licença para dirigir-me ao Senado. Eles ouvem sem tédio. Eu te garanto. Preferem a serenidade ao pensamento, empoladas conversas sobre seus interesses particulares, às sérias reflexões sobre o estado de nosso país. A maior parte deles
é de generais de gabinete, gostando de sentar-se em seus terraços, pelas tardes, com um copo de vinho nas mãos, discutindo com os amigos as campanhas de algum militar em evidência, fazendo comentários eruditos de desaprovação. Preparam diagramas de campanhas. Que sabem eles da vida em tendas, dos lugares selvagens, das longas e ardentes caminhadas, das lutas com os bárbaros? São legisladores, dizem, pois que se contentem com suas leis e deixem os soldados em paz. Mas, logo que há qualquer arruaça entre o populacho, são os senadores os primeiros que falam de pretorianos e de legiões, e com vozes acovardadas. Os prefeitos e a polícia da cidade não são suficientes para esses patifes. Precisam que os militares os protejam. Roma, às vezes, parece um acampamento armado. Enquanto não se dirigem a seus companheiros senadores a propósito dos banhos públicos, de mais circos e de mais habitações gratuitas para a multidão heterogênea de Roma, e mais comida gratuita para a turma que detesta o trabalho, vigiam furtivamente negócios tais como a confecção de uniformes e de armas para os militares, fábricas de cobertores e de tecidos, ou ajudam a dar subsídios a parentes que estão em tais negócios, quando não atiram os contratos do governo em sua direção. Não conheço um senador cujas mãos não estejam enlameadas de suborno, ou mesmo que não tenha recebido um suborno. O Senado tornou-se uma organização fechada de canalhas que saqueiam o tesouro em nome do bem-estar geral e que tem como séquito uma populaça, populaça composta de barrigas esfaimadas e de ladrões ávidos, a que dão o nome de clientes, e pelos quais exibem a mais comovedora solicitude. O destino de Roma, o destino dos contribuintes desesperados, nada é para eles. Que a dívida pública cresça, que a classe média seja esmagada até morrer sob taxas, extorsões e explorações. Porque os deuses criaram a classe média, senão para servir de bois de tiro para as bigas de senadores seguidos das multidões de mendigos vorazes? Um homem honesto, um homem que trabalha e honra a cidade de Roma e a Constituição da República, não é apenas um tolo, é um indivíduo suspeito. Manda-se-lhe o coletor de taxas para novos assaltos. Provavelmente, ele está pagando sua justa cota de impostos. Os militares estão constantemente reclamando novas verbas para a defesa de Roma e contra o inimigo. Discutir tais verbas é despertar o grito da denúncia. Eu sou um traidor? Eu sou um indiferente no que se refere ao fortalecimento de Roma? Quero ver Roma em condições fracas diante dos bárbaros circundantes? Não compreendo que precisamos manter fortes nossos aliados com donativos do tesouro, com armas e com a presença das nossas legiões? Isso para não falar na assistência dos nossos especialistas em assuntos militares e políticos, cujas longas e dispendiosas viagens em suas capacidades de aconselhar são financiadas pelo Tesouro. Não é de estranhar que Carvilho Ulpiano,
que é egiptologista, um amante da arte egípcia, chegasse a convencer o Senado de que era absolutamente necessário que lhe fosse financiado o estudo das defesas presentes do Egito e de que sua presença era exigida no Cairo para tal estudo. Foi naturalmente acompanhado de pretorianos e todo um séquito de bonitas senhoras e escravos, atores, gladiadores, tudo pago com os fundos do tesouro. Voltou e dirigiu-se ao Senado, dando-lhe as tranquilizadoras notícias de que o Egito era leal no que se referia à paz romana, embora o procônsul do Cairo pudesse ter mandado tais notícias, a pedido, pelo custo de um só mensageiro ou de um navio de carreira regular. Lucano sorriu involuntariamente, mas o sorriso tinha um toque de fatigada melancolia. A carta que tinha nas mãos parecia vibrar com a cólera apaixonada do tribuno. Lucano continuou a leitura. Deixa eu ver. A carta... Deixa eu ver onde acaba a carta. Aqui. Lucano sorriu involuntariamente, mas... Isso eu já li. Há 10 dias, continuando a carta, há 10 dias, porém, fui apresentado como convidado ao Senado. Um senador declarou triste, mas nobremente, que a liderança do mundo fora colocada sobre os ombros de Roma. Não fomos nós que escolhemos isso, disse aquele mentiroso hipócrita, articulando heroicamente as suas palavras. Mas houve a escolha do fado, ou dos deuses, ou das misteriosas forças da história. Dava assim a impressão de que a história, de uma certa maneira mítica, existe acima e há a parte da humanidade que faz a história. Devemos recusar de novo esse jugo? Perguntava o vomitador de mentiras. Devemos recusar de novo receber o que nos foi decretado, porque possuímos o gênio do governo, o gênio da invenção, o gênio do trabalho produtivo? Não, por Júpiter, não. Embora a carga seja onerosa, nós a aceitamos por amor da humanidade. Não me pude conter. Levantei-me de meu lugar de convidado, sentado que estava ao lado de Carvilho, o piano. E ali fiquei de pé, os polegares metidos no cinturão, deixando que eles vissem minha couraça e minha espada. Como aqueles homens efeminados gostam da exibição do militarismo. Tomaram imediatamente expressões sérias, embora me tenham visto bastante vezes. Marte o sabe. Que fale o tribuno, alguns deles gritaram, como se pudessem impedir o filho de Prisco de falar. Levantei meu punho e o sacudi em direção de suas faces mendazes. E quem, perguntei, declarou que Roma recebeu a liderança do mundo? Os gregos civilizados que nos detestam e riem de nós e de nossas sanguinolentas pretensões? Os egípcios, que eram uma velha dinastia quando Remo e Rômulo ainda estavam sendo amamentados pela loba? Os judeus, que tinham seu sábio código de lei quando Roma não possuía outro código senão sua curta espada? Os bárbaros da Bretanha, que põem abaixo nossas fortificações assim que terminamos de levantá-las? Os gauleses, os godos, os antigos etruscos, os germanos, os milhões dos que ainda não foram infelicitados pelo militarismo romano? Os milhões que não sabem nosso nome, ou se o sabem,
cospem ao ouvi-lo? Quem nos deu a liderança, senão nós próprios, usando nossa força, nossa habilidade e nossas ameaças, nossa urgência de despojar e roubar, nossa avidez de poderio? Somos como jovens rudes, mas corruptos fanfarrões, contando basófia entre anciãos ou entre criancinhas que no futuro estarão crescidas, alimentadas pelo leite materno. As sobrancelhas louras de Lucano juntaram-se em súbita ansiedade. Seu coração palpitou, tomado de vago receio. Respeitava Diodoro por aquelas palavras valentes e honestas, aquelas palavras atiradas aos rostos dos mentirosos, políticos e outros canalhas entumecidos de ambição. Ainda assim, tinha medo. Tentava consolar-se com o pensamento de que Tibério César também era um soldado que respeitava Diodoro, sendo à sua moda um homem de honra. A carta de Diodoro continuava. Eu esperava que me fizessem calar aos gritos, mas aqueles que estavam mais perto de mim continuaram apenas sentados, em silêncio, contemplando-me de senhos carregados. Um ou dois, mais jovens do que os outros, enrubesceram e ficaram a olhar para as próprias mãos. Carvilho, o piano, evitava meus olhos e retorcia-se em sua cadeira. É possível que tenha um reto irritado, por isso eu o perdoei. Esperei, mas ninguém me respondeu. Roma não é a minha Roma, a Roma dos meus antepassados. Os pais fundadores estão esquecidos ou são mencionados apenas quando algum político deseja cometer infâmia ainda maior. Os dias de fortaleza, de fé, de caráter foram para sempre, como os dias da coragem e da disciplina. Por que então eu luto? Porque é da natureza do homem lutar contra a escravidão e a mentira. Se tombar, então tombo em boa luta, embora irremediável. Chega, porém, dessas coisas sombrias. Voltarás para a tua família em futuro próximo. Receberemos nosso filho querido com regozijo e afeto. Deus te abençoe, meu filho. Os olhos de Lucano estavam secos e ardentes enquanto ele enrolava a carta. Era sempre perigoso dizer a verdade. Num mundo corrupto como esse, é coisa fatal. Se Deus chegasse a se preocupar com os homens, pensou Lucano amargamente, criaria muitos Diodoros, ou os protegeria quando eles falassem com suas vozes altas e claras. Depois, só mais um parágrafo. Depois, com severidade, ordenou a si próprio que eu esqueça a minha família. Não devo amar, embora ame, porque se me deixar envolver profundamente, as consequências, como sempre, serão trágicas e eu já tive bastante tragédia. Se eu pudesse rezar, entretanto, rezaria para que os senadores depressa fechassem suas portas com cadeados contra Diodoro, para sua própria querida e vociferante segurança, e para a segurança de minha mãe e de meus irmãos. Bom, acho que eu vou parar por aqui, tá bom? Porque esse capítulo ainda segue, tá? Eu ia ler até mais um pedaço, mas o vídeo já tá meio longo, né? Tá bom? Vamos parar por aqui.
é isso, tá bom? Voltamos então no próximo vídeo para seguir com a nossa história e com esse capítulo. Até lá!